Mas vamos começar com essas questões aí, porque eu gostei que a gente já iniciou um debate sobre defesa do Cruzeiro e a gente teve aí a confirmação da lesão do Jonathan Jesus. Poderia ter sido muito pior, né, Samuca? Inclusive os primeiros indícios ali, os primeiros testes é que poderia ter sido ruptura de ligamento. Graças a Deus não é tão grave assim, né? Não é. O Cruzeiro informou, né, as duas lesões. Já vamos falar... Vamos de zaga, depois a gente primeiro. vai rir para Então, eu fico muito preocupado quando o médico entra no campo e ele faz aquele teste ali que é o exame clínico para saber se o ligamento está rompido, né? E foi exatamente o que fez o Dr. Sérgio Campolina lá na hora com o Jonathan Jesus. E quando faz isso, porque às vezes faz e o jogador retorna, né? Por exemplo, teve um do Lucas Silva. Não sei se foi do Lucas Silva. Alguém voltou e depois ficou em campo mais. Mas quando faz e o jogador já pede substituição imediata, é quase que um diagnóstico de que rompeu o LCA. Ligamento cruzado anterior. E aí essa era a suspeita, tanto que a gente traz ali no dia ainda, lá na Arena Vera Cruz. E passou por exame e o exame só, dos males o menor, né, confirmou uma lesão ligamentar, mas que não foi ruptura de ligamento cruzado. Então é um tratamento conservador, 6 a 8 semanas. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Que isso lá, ficou bravo aqui agora. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, ele costuma antecipar, né? E trazer o jogador antes aí para jogar. E vamos ver como vai ser aí, mas 6 a 8 semanas no máximo para o Jonathan Jesus ficar à disposição. De qualquer forma, é uma baixa importante, né? A gente tem o Vidalba, que não vamos falar mais sobre a situação. Quero ver se ele vai treinar em tempo integral hoje. Ontem fez um trabalho parcial com o grupo. Então, ao que tudo indica, teremos João Marcelo na quinta-feira diante do Coritiba, né? Segura na mão de Deus e vamos! Mas enfim, meus amigos, é isso. João Marcelo, então, esse possível titular, né? Vidalba voltando, a gente tem essa situação aí de Bruno Alves e Janderson que não jogaram ainda. E aí vem aquele debate, né? 2 meses sem Jonathan Jesus, Pedro. Dá para segurar com o elenco atual ou o Cruzeiro vai ter que se mexer nesse mercado aí? Eu já tinha a sensação de que o Cruzeiro precisava de se mexer no mercado antes da lesão do Jonathan Jesus. E cheguei a comentar isso, inclusive no nosso dia de jogo KTO, no Cruzeiro e Betim. E agora com a lesão do Jonathan, eu acho que vai ser necessário. E aí até para esse jogo contra o Coritiba, né, porque o Cruzeiro não ia conseguir fazer uma contratação assim, relâmpago para o cara chegar, sair no bid e já jogar contra o Coritiba. Mas aí vai entrar um assunto que a gente estava comentando aqui no começo. As oportunidades para que o Bruno Alves fosse testado, para que nesse momento você pudesse ter uma outra opção além do João Marcelo, elas existiram, só que elas não foram utilizadas. Entendo que o Tite até chegou na coletiva e falou que o Bruno precisa corrigir algumas coisas. Só que eu acho que tem determinadas coisas também que a gente precisa observar em jogo, em campo. E aí, para mim, se um atleta com a carreira do Bruno, como o Samuel falou, por mais que seja no sub-20, mas que está na categoria de base do Cruzeiro, respeitando todas as equipes do Campeonato Mineiro, mas se ele não teve condições ou se o treinador não sentiu confiança de colocar ele para jogar nesses jogos, me parece um problema, seja de análise do técnico, seja do próprio atleta, que tem coisas que aí a gente não está observando. Mas falando dessa questão de mercado, Caramujo, eu acho que sim, o Cruzeiro pode olhar para uma contratação de um zagueiro. Eu até acho que não é só zagueiro, eu gostaria de ver o Cruzeiro indo ao mercado em busca também de mais um primeiro volante. Não estou aqui sacando o Lucas Romero do time, até porque para mim ele ainda é o titular. Mas seria interessante ter alguém ali de nível para poder forçar o Romero a seguir apresentando um bom futebol como foi no ano passado, ou em algum momento, se ele oscilar, ter um substituto. Eu até cheguei a falar ontem que se o Jonathan Jesus tivesse realmente uma lesão grave, o Wallace na zaga, misericórdia. Eu só lembro dos tempos de Fernando Diniz, né? Quando, enfim, isso daí chegou a ser cogitado. Mas, bom, eu até tinha falado ontem que se o Jonathan Jesus tivesse realmente uma lesão de rompimento de ligamento cruzado anterior, seria a favor do Cruzeiro ir ao mercado em busca de 2 zagueiros. E um pouco condicionado pelo fato do Tite aparentemente não confiar no Bruno Alves. 2? Sim, 2 zagueiros. Se o Jonathan Jesus
tivesse rompido o ligamento cruzado anterior. Não foi o caso. Mas não ia ficar zagueiro demais lá, não? Ué, mas o Tite... joga 2. Mas o Tite não confia no Bruno Alves. O João Marcelo não é um zagueiro confiável. Então, no caso, só restariam 2 zagueiros confiáveis, Fabrício Bruno Vidalba e o Vidalba que está retornando. Então, essa era a minha posição ontem. Foi por esse pensamento aí que o Barcelona quebrou, viu? Esse negócio de traz 2, traz mais 2. Não, mas eu acho que se para disputar uma temporada como o Cruzeiro quer disputar, 3 zagueiros confiáveis é muito pouco. Então, por isso que eu tinha essa posição. Mas não foi o caso. O João Jesus não teve uma lesão grave, mas eu sigo com a posição de que um zagueiro é necessário. O Cruzeiro precisa buscar um zagueiro no mercado. É claro que agora a gente pode ser que em algum momento veja o Bruno Alves, mas a minha expectativa não é elevada, porque o Cruzeiro já está em meio ao Campeonato Brasileiro, uma fase mais decisiva de Campeonato Mineiro. Talvez o momento para o Bruno Alves ser experimentado já tenha passado. Mas, enfim, se ele corresponde agora sendo utilizado em um desses jogos, acho que ele fica talvez ainda mais prestigiado do que lá no início do Campeonato Mineiro. Afinal de contas, ele seria mais exigido e teria correspondido. Mas é uma posição que o Cruzeiro precisa ter muita atenção. Talvez em termos de sistema de jogo, e aí olhando para o sistema defensivo em específico, hoje ele é o mais problemático. É o que a gente olha e gera mais dúvidas para a sequência da temporada. Tudo bem que temos um treinador que claramente costuma ter boas defesas, mas precisa também ter peças de bom nível para isso. E me parece que na defesa, especialmente na zaga, há uma escassez. E aí, Samuca, o que você pensa? Tem até uma ideia do Wilton Senna aqui, ó, de por que não aproveitar o Cauã Prats na zaga, né? Ele que é lateral, foi lateral no profissional, mas na base jogou por muito tempo na zaga. Poderia ser uma alternativa ali, eventualmente, para uma emergência? Pois é, ele foi zagueiro, né, na seleção sub-17 por várias vezes, mas eu acho que antes disso tem que ver o Bruno em ação, o Janderson em ação. Perdeu, eu acho que a comissão técnica, um erro aí do Tite e companhia, perdeu o time para isso, né? Teve chance contra o Tombense, teve chance contra o Uberlândia. Você volta do intervalo 2-0, o Uberlândia oferecendo risco quase zero. Ele tirou o Jonathan e colocou o João Marcelo, né? Então, o tempo vai passando e aí, por que eu acho que é perigoso isso? Porque você vai ter que usar em um momento ou outro. Por exemplo, a lesão agora do Jonathan Jesus, 6 a 8 semanas. O João Marcelo, ele está tentando readquirir aquela condição que ele já teve. E ele vai conseguir jogar em sequência esse monte de jogo? O Vidalba ainda não é uma certeza para quinta-feira. Então, o jogador fez alguns treinos ali com o grupo, faltou um pouquinho de confiança por causa que era uma lesão importante, né? Ainda está mais de um mês antes do prazo inicial. Então, se ele não tiver condição para domingo, também, né? Aí tem jogo, quinta e domingo. Depois já tem quarta-feira. Então você vai ter que usar em um momento ou outro. E se acontece uma expulsão, né? Vai ter que usar, velho. Ou você vai fazer o quê? Vai improvisar alguém? Acho que não é o correto, né? Então vamos ver, ô Caramujo. A gente não tem... o Cruzeiro é um clube, hoje aí no futebol brasileiro, é um dos poucos que abre treino, né? Pra gente acompanhar e tudo. Mas... mesmo assim, não é o suficiente para a gente chegar aqui e dar um diagnóstico de, o Bruno está fazendo isso no treino, o João está fazendo isso, o Fabrício e todo mundo, né? Mas eu acho que o jogo pode mostrar muito aí e Campeonato Mineiro é para fazer esse tipo de teste. Já passou da hora. Só que agora está pressionado para buscar a classificação, né? É isso, né? Então talvez tivesse testado lá contra Pouso Alegre, tivesse testado contra a Democrata, né? Não teria essa mesma situação de agora. Mas e tem um ponto sobre... Até no domingo mesmo, machucou o Jonathan, Bruno Alves. Eu também acho. Tava lá no banco. Se levar em conta as características dele e as características do jogo, porque foi um Betinho que ficou lá, né? Atrás na defesa. E a gente já viu o Bruno, os lançamentos, passe... Então, o contexto do jogo também me parecia interessante para... E é o que a gente está falando, se ele não jogar agora contra o Betinho, não jogar contra o Democrata, em algum momento pode vir a calhar de cair um Cruzeiro e Flamengo e você não tem mais ninguém para colocar na zaga e vai colocar ele.
Aí das duas, ou o cara sai gigantesco da estreia, jogando muito contra o Flamengo, ou você enterra a oportunidade de um jogador que não teve essa sequência ali, né? Um começo, como os outros já tiveram. Então, essa situação do Bruno, ela tá me lembrando um pouquinho a situação do Murilo, para quem não lembra, lá em 2017, né? O Murilo, ele era a última opção de zaga de elenco do Cruzeiro pro Mano Menezes, e aí o Murilo não entrava nunca. Aí chegou um jogo que todo mundo falou assim, ó, agora o Murilo vai estrear. Aí o Mano Menezes escala Henrique de zagueiro, ao lado, não lembro se era o Manuel, quem era o outro. E foi zagueiro. expulso ainda. E o Henrique foi expulso com Contra o 10 Bahia, minutos né? de partida. Aí acho que o Ariel ficou um tempo Isso. e depois entrou o Murilo. Depois entrou o Murilo e assim, o Cruzeiro perde o jogo por 1-0, mas o Murilo fez uma partida muito boa. Foi uma estreia assim, muito segura, muito firme, e a partir dali ele foi mais utilizado e titular na campanha de título. E sabe por que eu acho que mais cedo ou mais tarde o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado? Isso que o Caio falou, eu acho que faz muito sentido. Por enquanto, a gente está Campeonato Mineiro e Brasileiro. Mas daqui a pouco vai ter Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Véio. Se precisar de... não tem como... beleza, tá uma sequência muito grande, determinado jogador não vai conseguir. O Vidalba, ele já mostrou que ele precisa de um descanso em determinada sequência de jogo. De tempo em tempo, Sim, tem que dar uma paradinha. Exato. E quando for fazer isso? Se a gente não tiver... Então, vai ter que ter. Não dá pra... pode ser uma zaga qualquer no jogo da Libertadores. Pode ser uma zaga qualquer no jogo do Brasileiro? No jogo da Copa do Brasil? Não pode. Vai ter que ser zaga de alto nível. E por isso que eu acho que tem que ir ao mercado. É isso, meus amigos. E nessa coisa de mercado, vocês conseguem identificar alvos possíveis, interessantes? Assim, algum jogador que você fala, tem fulaninho dando sopa ali, que talvez não seria tão caro, né? Porque é muito fácil pedir o Alexandro lá do Lille, né? Não vai pagar 30 milhões de euros num zagueiro, né? Mas pediu o Nino. O Nino também, que tem um salário bem já foi bem simples agradável. negociar pelo Gerson, né? Nossa Senhora. Pois é. Então, assim, vocês conseguem imaginar, assim, nomes? Eu vi o pessoal mandando aqui, Adrielson, tem gente mandando Barbosa do Botafogo. Conseguem pensar assim? O olheiro Pedro Torres está pensando? A escolha nossa das redes é o cruzeirense, né? O cruzeirense Biruleibe. Ele já Igor virou Júlio. uma unanimidade, né? Sim. Tem essa impressão. Aí eu fico com medo desses negócios. Sim, muito, muito mesmo. Por favor, não contrate o Igor Júlio, senão a culpa vai ser nossa. Se der errado, a culpa é nossa. Mas aí é o que eu falo. A gente já exaltou muito aqui o Joaquim Pinto. Eu acho que o departamento de futebol do Cruzeiro, o scout e tudo, tem que trazer um monte de opção. Véio. Sim. Porque, por exemplo, o Igor Júlio, no caso, eu acho que seria... A chance de dar certo é muito maior do que a de dar errado, né? Dependendo de valores e tudo. É um zagueiro... não vinha jogando no West Ham. Não vem jogando no Brighton. É como se fosse fácil você chegar lá na Premier League também. E até porque, para um atleta desse voltar, ele tem que estar mais ou menos lá, né? Ou então você vai pagar 40 e tantos milhões de euros aí. Não, E tava mais ou menos. Um que estava mais ou menos. Não tava... Né? Quando estava no auge mesmo, o City é que queria, tem 2 anos. Quando né? estava bem era 80, 90, né? Que o City ia pagar nele. Exato. Então, assim... Então tem esse ponto, né? Mas ninguém sai. E ele fez boas temporadas na Fiorentina, né? Principalmente. E foi vendido por 17 milhões de libras ou de euros. Hein? Foi uma transferência cara. E aí jogou na primeira temporada, né? No Brighton e tudo. Então eu acho que a chance de acertar é maior. Mas aí teria que fazer um investimento para comprar o jogador. Ontem a gente trouxe aqui que o Brighton não empresta. Mas tem que achar a opção e chegar com... esse aqui tem empréstimo com opção. Esse aqui tem empréstimo com obrigação. Ou até mesmo chegar lá no Brighton, um empréstimo com obrigação aqui, com metas e tudo, isso acontece muito. O que eu não acho é que dá para ficar, não vamos. Tá difícil o mercado. E pra frente vai ter que buscar, velho. Eu acho que isso vai ser uma... E outra, você já prepara, o Jonathan Jesus não teve proposta aí muito alta? Ele voltando e tendo de novo, você já prepara o terreno para ou no meio do ano ou no final do ano você fazer uma movimentação de zagueiro. Então, isso eu não concordo. Acho que o Joaquim e os seus pares lá, eles podem encontrar a opção, esse aqui vem por empréstimo, esse aqui o custo é menor, esse aqui pode pagar um valor menor para ter um empréstimo oneroso aí, uma opção de compra. Então, tem milhões de zagueiros no mercado, né? Será que não consegue um... não adianta também contratar por contratar, né?
vamos contratar o fulano aí, sobe um pouquinho o nível. Não, eu acho que se o Cruzeiro buscar um zagueiro, tem que ser um zagueiro acima. E outra coisa, não ia contratar o Vitão? Uhum. O que mudou? E seria um Ia só investimento gastar importante, né? Eu acho que o campo já tá dando sinais e o Cruzeiro precisa estar atento a isso. Tem uma coisa que mudou, que é o Tite achar que o Jonathan Jesus, beleza. Sim. Mas não é o suficiente. Com certeza. O campo já tá dando alguns sinais. E eu acho que o Cruzeiro precisa se movimentar antes de que aconteça algo que possa comprometer a nossa temporada. Exemplo, uma derrota, uma eliminação com um protagonismo ruim da defesa. Acho que dá para o Cruzeiro se antecipar nesse sentido. E hoje isso é um risco muito É real, um né, risco. Caio? Com certeza, Minha é um água risco caiu, muito cara. grande. Mas, enfim, até pensando nessa questão de uma contratação de menor risco, como o Samuca falou, é claro, o Igor Júlio é um investimento praticamente certeiro. A gente não está falando de um cara que conhece de forma profunda o futebol brasileiro, mas que já se mostrou acima da média em ligas que exigem mais. E é brasileiro também, não acho que não teria muito problema para se adaptar à cultura. Mas é uma linha que eu gostaria que o Cruzeiro pensasse, assim, de trazer um jogador que tenha uma menor dificuldade de adaptação. Tem bons nomes que não passaram pelo futebol brasileiro, que são estrangeiros? Claro que tem. Por exemplo, já falei aqui do Nicolás Marechal, do Ribeiro, que está no River Plate e tudo Caio mais. Fábio falando e apareceu assim, ó. Chama o Gamarra de volta. Aí parece tipo, Caio Fábio pede a volta de tipo Gamarra. aquele GC. Mas o Caio Nicola gostava dá dele mesmo. dica, Nicola dá dicas a Jürgen Klopp, você lembra desse? Caim gostava dele mesmo. Não, nos tempos de Olímpia eu O Samuca achava está que bebendo poderia aqui dar jogador. água com gás da marca Samuca TV, disponível nos supermercados BH. São Lourenço. Deixa de graça. Nós estamos abertos aí a uma Samuca. parceria, Uma porque esse aí parceria. vai me quebrar de água com gás. Aí. Mas, Eu gosto Emerson, muito. só pra fechar nessa questão, assim, é igual eu falei, tem bons nomes estrangeiros, mais jovens, mas eu acho que o Cruzeiro tá precisando aí de um nome que se adapte com mais tranquilidade. Aí entra o próprio Joaquim também, eu acho que o Joaquim do Tigres, né, que já passou pelo Santos. Achei que era o Joaquim antes disso, Pinto no Cuiabá. jogar na zaga. Não. Mas é um cara que eu acho que não... Igual o preparador de goleiro do Cruzeiro, completando treino. Vai lá, Joaquim. O Léo tá nada. Mas enfim, o Joaquim eu acho que não teria esse problema. É um cara que você tem Mas aí um seria risco caro, não? curto. Caro, mas você tem um risco curto. Eu falo mais do perfil. Porque é um cara que conhece futebol brasileiro, que foi bem por aqui quando esteve no Santos, em mais de um clube, inclusive um clube de maior estofo. É mais ou menos por aí que eu acho que o Cruzeiro tem que pensar para a defesa, porque precisa de alguém para chegar, para ter minutos e para elevar o nível. O Joaquim saiu antes do rebaixamento? Ele estava no barco que naufragou em Eu acho que ele Peixão? estava no barco e naufragou. É, né? Acho que O estava. Cruzeiro precisa de um Tenho Marechal certeza. na zaga? Nossa. Meu Deus do céu. Mas é bom jogador, tá? Inclusive, é bom. tá sendo utilizado lá pelo Bielsa na seleção uruguaia. E soltaram aí um negócio do Cerro Porteño aí, não tem absolutamente não. nada. Cavada máxima. Com todo respeito, mas se o Cruzeiro for buscar um cara de 31 anos pagando aqueles valores lá que... tá Acho que até mais velho, não? É, Acho que é 34. 34, 34, um cara assim, com um cara com 30, não dá. Vamos Eu falar o concordo nome muito do- com isso que o Caio falou. Acho que assim, se o Cruzeiro não quiser sofrer nessa situação, o ideal é tentar encontrar atletas que vão chegar e vão se adaptar ao contexto mais rápido. Gustavo Velasquez. Gustavo aí. Mas assim, não sei, o Cruzeiro vai ter que buscar muitas opções. Tem alguns, assim, nomes fora, assim, do radar, né? A gente estava comentando e eu falo muito dele, do Juan, o Juan Cabal, que joga na Juventus. Ele tem jogado pouco, né? É um zagueiro canhoto, joga de lateral também, mas entra no que o Caio falou. Chegaria aqui, seria a primeira experiência no futebol brasileiro, questão do idioma. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que abrir essas opções aí ao máximo, como o Samuel disse, né? A hora do departamento trabalhar e chegar com o máximo de nomes possíveis na mesa para poder o Cruzeiro ter ali quem ir atrás. Mas que o Cruzeiro precisa desse zagueiro, na minha concepção, precisa. Aqui tem uma mensagem interessante do Leon aí, ó. Que no ponto de vista dele, o Cruzeiro estourou o orçamento com o Gerson, tanto que estava vendendo aí os dois laterais esquerdos. Agora vai ter que aguentar o João Marcelo e chamar jogador da base. Vocês têm essa sensação também que o Cruzeiro já tinha temos um valor programado aqui para Vitão, para fulano. Precisamos do Gerson. Alvo único. Trouxe o Gerson e esqueceu os outros problemas? Se foi isso, eu acho que falhou a comunicação. Mas aí é o que eu falo. E empréstimo com opção de compra?
você O pode não último, gastar. o último que veio assim foi o Gamarrão nessa Samuca. Não, zagueiro. o Sinisterra, ué. Não, Mas aí zagueiro pagou, o Sinisterra pagou, né? foi um empréstimo pago. Então, mas, gente, solução vai ter que encontrar. Ou vai Pedro tentar... Martins tinha umas boas. É. De vez em quando. Saudades? Aí já Qual, tinha... qual se zagueiro tivesse veio ele já empréstimo tinha... com a opção de com o João Zé? João Marcelo. João ué. Marcelo. João Marcelo aí. E foi bem. João Marcelo foi bem. Que o momento Foi bem, é é que ele horrível. teve... Gente, a gente não tá aqui, A o João lesão Marcelo... é muito grave, gente. a gente não tá aqui, o João Marcelo não serve, isso e aquilo. É que ele passou por um processo bem complicado. É uma exposição do atleta, né? Num momento onde É ele isso. ainda não Essa tá... que é a questão. E eu vou dizer mais, eu acho que tem o fato do atleta e tem o fato do coletivo também. Se o time tivesse mais ajeitado, o João Marcelo talvez ficasse menos exposto. Sem dúvida. E aí ele poderia, com mais tranquilidade... só que o time tá ainda com essa dificuldade. E não dá pra gente eximir, achar também que assim, o problema da defesa do Cruzeiro são os 4 da linha defensiva. Não, o problema da defesa do Cruzeiro começa lá no ataque. O Cruzeiro não consegue pressionar. Eu falei isso no nosso regenerativo pós-Botafogo. O Botafogo dava 3 toques no sistema defensivo e achava o 4º, o Cruzeiro estava extremamente aberto. 6 jogadores do Cruzeiro já Sim. morreram na jogada, né? E aí, o coletivo está expondo um atleta que está ainda num processo de recuperação. Se a gente pegar o Janderson, que é um outro jogador que tem um contexto ainda mais delicado que o João Marcelo, porque o João já é um atleta profissional mais Sim. experimentado. O Janderson não. E vem da mesma lesão que o João Marcelo. Então, se o Janderson entrar, o risco de exposição também é muito Maior grande. ainda. Eu acho que o Cruzeiro precisa de olhar com muito cuidado para essa situação de um reforço para o sistema defensivo. E aí, se não tiver condições nesse momento de fazer um pagamento à vista, né, como foi aí com outros atletas, buscar essa ideia de empréstimo com obrigação, opção de compra. Os negociadores são Joaquim Pinto e Bruno Spindel. Experiência eles têm. Agora é achar o nome e tentar ir atrás. E o Pedro estava falando sobre essa questão de contexto, a gente tem que ponderar que nesse início de temporada nem o principal zagueiro do Cruzeiro agrada, né? A gente falou, por exemplo, ontem que o Fabrício Bruno estreou na temporada contra o Betim. Então, assim, é todo um sistema que tá gerando insegurança demais. Tava até olhando um outro nome aqui, Emerson, que recentemente saiu do futebol brasileiro, o do Gustavo Mancha, né? Ele não teve muitos minutos lá no Olympiacos, mas parece que agora tá indo pro Rio Ave, que é do mesmo grupo. Rio Ave, inclusive, que é o novo clube, né, do Rian Guilherme. Sim. Base do Palmeiras. Bom zagueiro, Gustavo Bom Mancha. zagueiro. O do Fortaleza? Sim. Fez um Isso. bom jogo contra a gente lá. jogaço. Daquele 2-0, né? Tem gente querendo Éder Militão aqui, que é outro que tá lesionado, viu, gente? Militão nem Não, nem- mas normal, né? Além de ser as baratíssimo, fofocas vão movimentar o noticiário. Não, agora ele tá mais tranquilo. Aí. A fofoca ficou com o Léo Pereira. meu Deus do céu, gente. O Pedro tá antenado, hein? É o nosso especialista para assuntos Léo Dias. O Cauã quer treinar o William para jogar na zaga. Como é que chama a filhinha deles? Cecília. Nem pensou pra responder. Minha namorada acompanha. Minha namorada acompanha que eu tô do lado na hora. Pedro Dias. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!